taça aqui. Taça, Molhar as palavras. Opa! Né? Meus amigos, hoje vamos começar o nosso programa em um lugar super especial. Tenho a honra aqui de estar visitando o nosso amigo Sérgio Mendes, que é sommelier e consultor de vinho. Vai passar pra gente aqui algumas dicas de como você apreciar um bom vinho, né? Vamos aprendendo junto com ele. Tudo bom, Sérgio? Tudo ótimo. É um prazer recebê-lo aqui em nossa adega, né? A nossa família podcast, Búzios Podcast. E vamos fazer um quadro. Vamos aprender de vinho, vamos né, aprender Sérgio? de vinho. Qualquer dúvida aí é só ligar, perguntar aí. Começando, que espumante é esse que estamos tomando, Sérgio? Esse aqui é um espumante a lançamento. Ele fica no Vale de São Francisco. É um vinho rosé, né? Feito da uva Syrah, 100% Syrah. É um espumante assim para nossa praia, nosso clima. Para Búzios, né? Para Búzios, é isso. A nossa região toda, eu costumo falar, o que harmoniza com o vinho também tem o local, não somente o prato. Então é bom para uma praia, para uma piscina, para o camping. É um vinho mais fresco e floral. Estamos começando bem, tomando um vinho místico, né? Místico. É lançamento nosso. Espumantezinho místico, lançamento aqui. Sérgio, isso aqui é uma casa espetacular, queria te parabenizar. É lindo, vocês vão ver depois, galera, porque o lugar é muito bonito e você respira. A galera que gosta de vinho mesmo, você está respirando aqui um ambiente, né, muito propício para quem gosta, para quem é apreciador de vinho. Eu estou tentando chegar nesse caminho, Sérgio, te confesso. Para mim falta muito ainda, nunca acaba, né? Tem que ter o começo. Mas nunca acaba, né? Para quem gosta de vinho. É o que eu falo, na harmonização, em toda degustação, tem seu começo, que a gente começa geralmente com o espumante, vai para o vinho branco, o vinho rosé e o vinho tinto. Então, no caso, já começou bem, com o espumante, que é o vinho de entrada, ele limpa o teu paladar, no caso, o primeiro prato, o segundo prato. E o espumante, ele é o vinho coringa, você pode harmonizar com todo o seu prato. Não precisa ter uma regra geral para espumante, não. Aí vai falar, Sérgio, mas por que todos os pratos? Por causa da sua acidez. Ele tem uma predominância de acidez muito elevada. Então, para gordura, para canapés, ele vai limpar o teu paladar. Agora, coisa de leigo, entendeu? Gente, eu não sou tão leigo não, mas vamos aprender juntos. Como a forma para degustar um bom espumante? Explica pra gente. O segredo para que o paladar seja bem apurado. O que eu falo? Para todo tipo de vinho existe a temperatura de serviço, ou seja, que vai para a mesa do cliente. No caso do espumante, ele tem que estar bem gelado, mas ele não pode estar muito gelado porque ele acaba neutralizando as suas papilas gustativas. Então vamos supor, esse espumante é um brut, ele é bem floral, então ele não precisa ser muito gelado e tem que ter cuidado com a temperatura. O que eu faço? O que eu oriento para o meu cliente? Ele coloca o espumante sempre na geladeira e na hora de fazer o serviço, é só ele colocar um balde com gelo e o espumante vai estar sempre na temperatura agradável. Congelador não, né? Congelador nunca, pelo amor de Deus. E outro fator importantíssimo, sempre nessa quantidade para baixo. Por quê? Se você colocar mais acima, ele vai esquentar. E o que a gente não quer do produto, a gente não vai aproveitar o produto. Então, é como se fosse uma receita de bula. Se você servir um espumante desse quente, você vai odiar o espumante. Se você servir ele muito gelado, você também vai acabar estragando o espumante, porque ele não vai sair os aromas. Com a temperatura ele aumentando, ele vai sair os aromas. Então, geralmente assim, pra gente provar o espumante, é bem simples. A gente usa essa taça flute, que a gente chama. Tá vendo essas bolinhas? Isso se chama perlage. Isso é fundo da segunda fermentação na garrafa. Geralmente o vinho, ele não tem uma segunda fermentação. Então ele chama de vinho tranquilo. O espumante, como tem essas espumas, na sua segunda fermentação ele leva mais leveduras. Então isso aqui é o gás carbônico subindo. Entendi. Então essa perlagem se forma porque ele está aberto. Então ele na garrafa ele não vai sair a perlagem. E outro detalhe, quanto menor a bolinha e mais ao centro, melhor é a qualidade. Essa era a próxima pergunta. Essa era a próxima pergunta. A perlagem francês é colar, né? É colar de pérolas, então são essa perlagem. Muito bem. E dependendo da taça também. Hoje em dia, em alguns restaurantes e hotéis, estão usando taça como se fosse de vinho branco, para ter mais aroma. Se você pegar uma taça da Flute, ela não vai te emitir tanto aroma como uma taça maior.
Mas só que o charme da Flute é imbatível. Com certeza. E tudo que você falou do espumante aqui agora, também podemos empregar no vinho branco, de não ir em congelador, porque as pessoas têm essa mania de, às vezes, coloquei o vinho no congelador para... Tem isso também, às vezes você tem que manter o vinho branco na geladeira, depois levar ao gelo. Explica pra gente, tem uma diferença entre o vinho branco e o espumante? Sim. Na verdade, é pouquíssima diferença. No caso do espumante, ele é servido um pouco mais gelado. No vinho branco, ele é menos gelado. Por quê? O vinho branco ele também tem uma acidez muito agradável. Se você gelar muito, você perde a acidez. E se você deixar ele em temperatura muito quente, embora exale os aromas, ele fica um vinho muito desequilibrado. Então, a temperatura dele sempre oscila. Para vinho branco, entre 8 e 12 graus mais ou menos, né, de temperatura. Que legal. Galera, aqui é uma aula, esse episódio é para você guardar e para sempre, né? Agora vamos continuar na parte do vinho. Existe um vinho que a gente tomava muito quando morava fora, que é o Lambrusco, que aqui no Brasil nós não temos muito costume de tomar Lambrusco. E é um vinho mais adoçado, eu adoro o Lambrusco, que acompanha com tudo também. E ele, para você tomar, tipo, numa praia, mesmo no sol, ele bem geladinho, desce bem. Desce muito bem. Você sabe por quê, mais ou menos, que aqui a gente não aderimos muito à moda do Lambrusco? Vamos lá. Antigamente, todo champanhe, ele era doce. E depois uma vinícola francesa, o que ela fez? Ela diminuiu a quantidade de açúcar residual. Porque o método de champanhe é esse. Ele faz a segunda fermentação, depois ele coloca um licor de expedição mais açúcar. Então todos os champanhes eram doces. Com isso, o paladar da pessoa ia ficar enjoado, porque é muito açúcar. Eu não consigo tomar nada muito doce. Ao passar dos anos, essa dosagem de açúcar foi baixando. Por isso que nos rótulos está escrito Brut, que é bruto em francês. O Nature não tem nada, somente o açúcar residual. E com relação ao Lambrusco, ficou muito adocicado para o nosso paladar. Então as pessoas começaram a ver que o Brut é mais gastronômico. Basicamente por isso, mas eles têm... Você pode harmonizar melhor o Brut, eu tenho aqui o Lambrusco. Com o Brut você consegue harmonizar melhor. Isso, eu tenho um leque maior de opções, né, para fazer as harmonizações. Quantos rótulos temos aqui? Olha, hoje contando, assim, tem mais de 700, 800 rótulos. Olha que bacana, galera. Eu vou falar um pouco sobre essa adega que faz um ano por aí, a gente não tinha muito onde tomar vinho em Búzios, né? Não tinha um lugar específico, um lugar bacana como esse para tomar vinhos em Búzios. E o Léo, que é o proprietário daqui, teve essa brilhante ideia de abrir essa adega que ele vai estar mostrando para vocês. É fantástico. O ambiente aqui é uma musiquinha de fundo, o cheiro aqui você não consegue sentir, mas é uma mistura de vinhos assim diferenciados, é uma coisa muito boa mesmo. E o Sérgio, que está nos brindando aqui com essa aula de... né, essa palhinha aqui de vinhos. A gente vai continuar falando sobre vinho, mas antes eu queria saber de você. O que te inspirou, o que te trouxe para esse mundo que é realmente um mundo muito contagioso, que você entra e não quer mais sair? Eu falo que o mundo conspirou para que eu viesse no mundo do vinho. Eu dei uma volta ao mundo e parei aqui no mundo do vinho. Na verdade, eu sou ator. Sério? Fiz algumas coisas em algumas emissoras cariocas, né? Fiz alguma coisinha em São Paulo também. Mas não foi à frente, né? Enfim, acabou que não deu certo, mas eu tenho, assim, experiência. Então eu tenho a experiência. E em 2000, mais ou menos, uma amiga me chamou para trabalhar numa loja de vinhos servindo vinho. Sendo que eu nunca tinha bebido vinho fino, só tinha bebido vinho de garrafão, que era o que a gente tinha na época, né? O conhecimento era mínimo. Minha primeira cachaçada foi com vinho de garrafão. Tinha 14 anos, esses de 5 litros, pelo amor de Deus. Lembra daquilo que você falou do começo? Então, meu começo foi esse. Então, quando eu me debrucei, a gente trabalhava numa importadora, tinham mais ou menos 600 rótulos, e tudo nome complicado. Imagina, você caiu de paraquedas num mundo desse tão fascinante, onde as pessoas já estavam embarcadas no mundo do vinho e eu estava começando. Eu estava na proa, estava lá só observando. Aí já é meu idioma, então é na proa, aí já é comigo, aí já falou de barco. Isso. Mas aí eu fui um cara esperto.
Nesse meio termo, eu tinha trabalhado numa grande emissora, então eu conhecia praticamente todos os diretores e os atores. E nesse shopping que eu trabalhei, eu conhecia todo mundo. E o meu antigo patrão, né, seu Raul Agnaga, cara assim, fenomenal, eu agradeço ele por estar aqui hoje, me deu a oportunidade de servir os vinhos em taça. Então foi a oportunidade de eu conhecer todos os rótulos. Ou seja, eu manuseava todos os rótulos. Toda semana tinha uma carta nova e eu pegava esse rótulo e servia. Então eu acabei reencontrando todas aquelas pessoas que eu contracenava na TV. E viraram meus clientes de vinho. E até hoje, né? Tem alguns clientes. Ah, que bacana. Alguns nomes que pode ser revelado? Ó, tem a gente pergunta. Tem a Dona Vera Rose, que é uma cliente. Sério? Da Dona Vera. Que bacana. Tem, assim, inúmeros clientes. Nossa, a Dona Adriana Esteves também, uma clientaça que eu trabalhei com ela na Indomada, já nos bastidores da Globo também. Então, assim, acabou conspirando para isso. Então, quando as pessoas me chamam, né, para fazer um evento, Sérgio Mendes, sommelier, na verdade, sommelier fica até um pouquinho mais fora disso. Porque lá no Rio as pessoas me conhecem como Sérgio. Né? Porque eu já tenho essa vivência fora do mundo do vinho. E hoje eu estou me debruçando mais ainda no mundo do vinho. Estudando, dando palestras. Consultor e sommelier, né? Não somente sommelier, porque sommelier pouco te limita a um vinho, mas consultor, você como acabou de falar, você dá palestra, você eu dou palestra, eu faço carta de vinhos. Bacana. Venda online também. O cliente tira a dúvida na hora, escolhe rótulo, monta a adega de cliente. Eu tenho a minha para você montar, certo? 12 garrafinhas só. Não, é fácil. É fácil. 12 garrafinhas, só mandar pra gente dar pra brincar. 12 boas garrafas. Não sei se estão boas, aqui tem os rótulos. Qual é o rótulo mais caro que tem aqui, Sérgio? Eu tenho aqui, na verdade, sim, existem rótulos, preços estratosféricos. Não vamos falar, gente, quando a gente fala de valores, de preço, a gente não fala, né, acompanha sempre a qualidade. Então, às vezes você, R$3.000 uma garrafa de vinho, mas tem que saber a história do vinho. É isso aí que eu Porque te falo agora. Cada vinho conta a sua história, não é isso? Na verdade, o valor do vinho está embutido não somente no paladar do produto, e sim no legado que a empresa te oferece. Existem empresas que estão na sua 4ª, 5ª geração, fazendo vinhos excepcionais. Porém, se ela estiver fora da faixa onde o seu plantio seja considerado um cru, não vai ter tanto valor como um vinhedo que está bem localizado. Essa é a grande diferença. Por que vinhos da França têm qualidade no Rhône e não tem a mesma qualidade em Bordeaux? Por causa das micro-regiões. Isso, o que vai determinar o valor do vinho é basicamente isso. O legado que esse produtor tem e o valor de mercado. E agora vamos à pergunta. Qual o rótulo mais caro que você tem aqui? Eu tenho aqui o Chadwick, que foi eleito como, deu 1000 pontos pelo Robert Parker. Os vinhos, a maioria dos grandes vinhos são pontuados por especialistas, né? Então esse vinho teve a pontuação máxima, na verdade 100 pontos, né? 1000 pontos não, foi 100 pontos. É o vinho top em aroma, em estrutura, em persistência, porque tem uma ficha técnica, uma ficha analítica. Quando a gente estuda vinho, a gente estuda praticamente tudo que o vinho oferece para a gente dentro de uma prancheta. E você vai ver acidez, persistência aromática, olfativa, gustativa. Então, você vai dando pontuação. Para cada setor, ele vai somando. Então, dentro daquela relação, ele deu 100 pontos para o Chadwick. Hoje Chadwick. E o valor? O valor é na faixa de 5 a 6 mil. 5 a 6 mil reais. Produção, separa 3 Chadwick, agora, por favor. Vendido. Para a gente poder levar. Bacana. Esse mundo do vinho, eu vou contar uma história curta pessoal. Eu ganhei um curso, na verdade, quando eu casei, isso foi lá na Espanha, vou falar, nós estamos entregando a minha idade. Não pode. Mas deve ter 25 anos já isso, já entreguei a minha idade. Eu ganhei como presente, né, até do pai da minha esposa, um curso de degustação de vinhos e acompanhados, né, o que harmonizava melhor com cada vinho. E aí foi a minha entrada no mundo dos vinhos, Sérgio. Eu passei a gostar muito, então eu passei a me aprofundar um pouquinho mais sobre o tema e passei a gostar ainda mais. Hoje eu sou um curioso, mas um curioso consumidor de vinho, né?
Não, tá certo. Eu aqui mesmo venho aqui e esse verão, espumante, levamos aqui a quantidade grande de espumante, levamos aqui. E é bacana, Sérgio, tudo isso porque esse lugar aqui está muito mais acima de Búzios. Búzios, acho que a cidade não sabe o que tem aqui embaixo do mercado Golden, que é fantástico também. Não sabe o que você tem aqui embaixo, gente. Isso aqui é o mundo. Para quem gosta de vinho, isso aqui é o mundo. Vocês podem vir aqui, porque aqui tem muitos rótulos interessantes. Depois a gente vai dar uma palhinha para vocês, mostrar aqui o espaço, mas para quem gosta de vinho realmente, eu acho que a região dos Lagos é o maior, não é não, Sérgio? O maior lugar de vinho. É porque quando você compõe uma adega, você tem que ter todas as classificações dos vinhos. Por exemplo, vinho branco, vinho tinto, espumante, vinho do Porto, vinho de sobremesa, né, e vinho madeira e por aí vai. É uma adega completa. Aí tem as garrafas pequenas, as garrafas grandes. Então ela é bem completa. Não, dá pra ver aqui. E não tem somente vinho, também tem destilado. Tem, né? a gente trabalha também com manejo de destilado. A gente faz muito casamento, muito evento. No caso desse espumante, o espumante místico é o espumante mais requisitado aqui para as nossas banqueteiras, né? Nossas cerimonialistas. Ó, galera, para você servir um espumante, qualquer vinho, né? Rótulo pro cliente, não é isso, Sérgio? Isso, rótulo sempre na frente do Rótulo cliente. sempre na frente do cliente. Não, pode me corrigir. Não pode ter contato da garrafa com cristal, que pode quebrar. Beleza. E é isso aí. Servir uma dose homeopática. No meu caso, já enche o copo, mas já quer fazer esse homeopático, é para ficar bem na fita. Mas no meu caso, já, ó, copo cheio. É apreciar a bebida. Você sabe que alguns restaurantes até, né? Alguns bares têm essa mania. E eu tive alguns problemas com isso. Você pediu uma taça de vinho e vinha aqui transbordando. Então, assim, existe... eu trabalhei muito tempo no Rio também, numa casa super fina, lá em Ipanema. Então, todo vinho em taça era servido no mini decanter. Então, a gente colocava aquela quantidade certinha para o cliente e colocava o decanter para ele, o mini decanter. Ou seja, era a dosagem padrão. E uma taça menor, porque ele ia colocando o próprio vinho. Porque quando o cliente pede vinho em taça, geralmente ele quer a taça maior e até o teto. Aqui em Búzios tinha um. Aqui em Búzios era o Rincon. Foi lamento muito ter fechado esse Rincon, porque o Rincon ele tinha esse mini decanter e ele tinha também uns petisquinhos que eram maravilhosos, que eu adorava, que era pantomata, que se chama Barcelona, que é o pão com tomate, esses pão tipo ciabatta, com tomate e parma por cima. Nossa, e lá tinha com decanter de vinho. Nossa, era meu mundo ideal. Então, cada restaurante, cada loja tem um approach para o seu vinho. Aí a gente vai descobrindo no dia a dia. Por isso é que serve o consultor. E falando sobre algumas também gastronomia, galera, aqui o Golden, em cima da adega, olha só que loucura. Só uma mente visionária como a do Léo pode fazer isso. Em cima da nossa adega, nós temos aqui, que é fantástico, tem um mercado, Golden Market, que é fantástico também. Lá, e a fruta, né, legumes, tudo limpinho, tudo bem apresentado. E tem o Parma, que você quase não encontra em lugar nenhum. Na verdade. Tem o Parma, o presunto cru, e tem o Ramon Serrano. Tem, mas espanhol, né? Que eu adoro, venho italiano. Comprar sempre aqui. Tem todo tipo de massa que você pode imaginar. E esse espaço que o Léo fez foi justamente isso, harmonizar. Né? Então, quando a gente fala de vinho e harmonização, o espaço dele é harmonização. Se você quiser fazer uma paella hoje, tem todos os ingredientes. Se você quiser fazer um sushi, tem os ingredientes. Se você quiser fazer um bom risoto, você encontra. Sabe que a paella é o prato que eu mais gosto no mundo, né? E cabe muito bem com espumante e vinho rosé. Você foi certinho na paella. Os frutos do mar. Paella. Mas eu gosto da paella mista. Sim. Agora um porco agora eu posso dar uma aula de paella? Pode, lógico. Cada um no seu espaço. Sim. A paella, ela foi... se tiver algum espanhol me assistindo aí, pode me corrigir depois, tá? A paella, na Guerra Civil Espanhola, onde os espanhóis eles tiveram que se dividir, pais com filhos, irmãos, se dividiram por ideologias políticas, né? Parte deles foram morar no monte, foram morar no morro e tal. E a paella vem porque essa parte que foram morar no monte, eles pegavam o arroz, tipo arroz silvestre, faziam arroz silvestre com caças, misturado com açafrão.
que é a raiz de É o açafrão. cheiro forte da A raiz de caça, açafrão né? para tirar o cheiro da caça, o sabor forte da caça. Então a caça poderia ser cervo, pode ser aves, pode ser caça, carne de caça. Sim, é o que tinha, É né? o que tinha. Então assim, uma paella mista. Essa é a verdadeira paella. Depois foi para Valência, É, se valenciano. tornou a paella valenciana, que é a paella que é com marisco e aqui É. todo É brasileiro mais conhece, usual, né? mais usual. Acabou que... Mas eu prefiro muito mais a paella de caça, a É. paella original. Mas você tem que comer lá, né? Porque encontrar aqui... Eu faço em casa, às vezes. É? Faz tempo que eu não faço, mas E o que você bebe? eu fazia em casa. Tomo vinho tinto. É. Eu tomo vinho tinto pra tudo, cara. Eu gosto do vinho tinto Vamos importado. tocar nesse assunto aí de harmonização? Vamos, por favor. É um assunto bem polêmico, né? Porque é questão de gosto do que a pessoa bebe e questão também do paladar do que a pessoa consome. Um francês, ele é um grande chefe francês, ele fala o seguinte: primeiro ele escolhe o vinho e depois ele faz o prato que vai servir com aquele vinho. Então é a dica que se você tem um vinho em casa, prepara um prato para aquele vinho. Então a estrela é sempre o vinho. Então eu sempre comeria carne sangrando, com o tanino lá em cima, porque eu gosto do vinho forte, do vinho encorpado, com tanino alto, acidez alta. Então eu sempre seria aquele bife suculento, mal passado. Pra mim seria sempre assim. Aí tem que ser um vinho tinto estruturado, um taná, um Isso. malbec, um cabernet sauvignon reserva. Um mabecão, aquele mabecão Isso. forte. Então, voltando aqui a falar sobre a harmonização. Então é uma coisa muito pessoal. Como é que você vai fazer uma harmonização de um rodízio de pizza? Fala pra mim. Complicado, né? Não tem como. Por quê? O rodízio vem com parma, às vezes vem só aquela marguerita, vem a portuguesa, que é o rodízio. Como você vai pegar rodízio. um rótulo e harmonizar com tudo? É difícil. Fica complicado. Agora, imagina, para cada taça, o cliente que for servir uma fatia da pizza, o sommelier for harmonizar. Vai dar tempo? Também não dá tempo. Então, por isso que a gente chama, a gente fala, tem uns vinhos coringa. O vinho Pinot Noir, por exemplo, é um vinho que é coringa para praticamente todos os pratos, porque é um vinho tinto e ele tem bastante acidez. Mas quando você for numa pizzaria, tenta escolher com menos sabores possíveis, que aí você escolhe um vinho mais certo. Rodízio de japonês. Aí teria que ser, aí é fácil, é mole. Espumante, vinho branco e vinho rosé. Não tem? Polvo, salmão. Mas eu fiz uma carta de vinhos em Cabo Frio, onde eu fiz questão de colocar vinho tinto. Por quê? Foi me pedido somente vinho branco, espumante rosé. Porque tem aquele cliente que só bebe vinho tinto, independente do prato que ele vai... vai querer vinho tinto. Eu posso dizer que uma taça de vinho branco porque o prato realmente acompanha. Mas depois que aquele prato passou, eu prefiro o sabor do vinho tinto no meu paladar. Prefiro que fique o vinho tinto, entendeu? Isso, por isso, já ouviram falar em jantares harmonizados? Adoro. Por quê? O sommelier, junto com o chefe, eles vão elaborar o prato e dentro daquele prato ele vai servir um vinho específico para aquele prato. Por exemplo, já comeu um queijo roquefort com vinho doce de sobremesa? Já. Então, isso aí chama-se uma harmonização por contraste. Uma harmonização por semelhança seria um vinho tinto com uma carne. Porque a carne tem a estrutura e o vinho tinto também tem a estrutura por causa do tanino. Às vezes o vinho passa por madeira, então ele harmoniza perfeitamente. Aquele caso, a estrutura da carne com a estrutura do vinho. Já comi por opção, Sérgio, porque aqui em Búzios, galera, tinha hotéis, inclusive o Labourier, que era um hotel que... Lembra do Le Pargré, né? Que fazia um evento todo ano. Que vinha chefe estrela Michelin. Era muito bacana. Estrela Michelin para sobremesa, estrela para o primeiro prato, segundo prato. Era muito bom. Era um preço acessível. Infelizmente em Búzios já não temos mais esses jantares harmonizados. É uma pena, temos pouquíssimos. E quando tem, ninguém sabe. Enfim, quero pedir para você que tem restaurante, hotel, faça o jantar harmonizado no estabelecimento, que vai dar muito certo. Verdade. Vai dar muito certo, com certeza. O que eu vejo aqui em Búzios, né? Eu já trabalho em Búzios praticamente 5 a 10 anos. Tem clientes que têm casa aqui, mas não moram aqui. Vem passar final de semana. Então, às vezes, não coincide a data desse cliente estar em Búzios junto com os eventos. E quem é morador ainda não está ambientado para fazer esses tipos de jantares harmonizados. Antes tinha na Casa da Teca, que até teve, eu acho, que esses dias aí, Teca Bandeira, um beijo, Teca.
Ela fazia os eventos, uns jantares maravilhosos ali na Ferradura. E a Ângela Barroso também, que é outra queridíssima. Isso, dona Ângela. Pô, ela movimenta isso aqui. Queridíssima Ângela, minha amiga. Queridíssima. Só tenho a agradecer a Ângela. Ângela que me ajudou muito quando eu cheguei em Búzios. Faz 13 anos atrás, para 14 já. A Ângela. Eu tinha uma mania que mania não, né? Morei na Espanha há muitos anos. E eu andava de blazer. Calor, calor, frio. Uma história sobre isso aí da... Eu andava de blazer. E um dia a Ângela se desesperou com meus blazers. Ela falou assim: não aguento mais te ver assim. Arrancou meu blazer, manga comprida, pelo verão. Remangou minhas mangas assim, abriu um botão. Respira agora, respira. Tem uma... Beijo, Ângela, pra você, beijo no teu coração. Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui, mudamos o cenário um pouco, né? Estamos aqui com outros vinhos, outros espumantes, para que vocês possam acompanhar nossa degustação. Estamos aqui, Sérgio. Sim. Vou pedir para você agora, para você sugerir um vinho para a gente tomar, um vinho tinto dessa vez. Então vamos lá, como eu sou um anfitrião, já te servi um espumante, agora a gente vai servir um vinho tinto que é a sua praia. É a minha praia. Só que é um vinho diferente. É um vinho orgânico. Vinho orgânico. Qual é a diferença do vinho orgânico para o vinho tradicional? O vinho orgânico não tem pesticida nem larvicida no plantio do vinho. Tem uma cultura orgânica. Então não tem nenhum defensivo químico dentro da vinha. Então o vinho fica mais puro. Que bacana. Confesso que eu não conhecia vinho orgânico. Mas você é especialista. Você não iria consultor de vinho. Está dizendo que o vinho orgânico eu vou gostar. Já dito que eu gosto de vinho forte. Você vai adorar esse vinho. Então vambora. Vamos. Esse vinho é o vinho mais importante em termos de vinhos orgânicos e biodinâmicos do mundo. Caramba. E você merece. Opa, que resposta, galera. E ainda mais, vou dar uma dica de serviço de vinho. Pode ser? Pode ser. Fechado? Fechado. Então tá bom. Vamos fazer o seguinte? Vamos simular que você é o cliente e vamos ensinar para essa turma como é que se serve o vinho. E eu também quero aprender. Então vamos lá. Não é só a turma, não. Primeiro de tudo, vamos lá. Tirei o vinho da adega. Primeiro passo, sempre mostrar para o cliente o vinho que ele escolheu para ver se realmente é o que está na carta. Sim. Aí, deu ok? Ok. Tá certo. Ele vê se o vinho é o mesmo que ele pediu, que ele solicitou da carta. Sim. Aí então o sommelier apresenta. Ok, esse mesmo vinho. Esse aqui. O rótulo tem que estar sempre virado para o cliente. Sim. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o cortador de cápsula. Sim. Antigamente os vinhos eram feitos, no caso a cápsula, com chumbo. Era com chumbo. Então você não pode cortar aqui em cima porque esse chumbo pode cair. Então o que você vai fazer? Você vai dar um corte aqui embaixo. Sim. Então um macete, sempre aqui no gargalo, você segura. Detalhe, não pode girar o vinho. O vinho tem que ficar parado. Então você vai dar o corte. Vai confirmar. Depois na vertical você vai dar outro corte e vai separar aqui. Então esse aqui. Segundo passo, a gente vai limpar o gargalo, porque pode ter algum resíduo. Então você vem, pega um guardanapo, limpou. Certo? Então vamos fazer aqui a abertura do vinho, que é a espiral. A dica é você pegar sempre aqui com o indicador e você vai centralizar aqui, ó. Quando você descer a espiral, você já vai girando. Dependendo do vinho, eu já sei o tamanho da rolha. Então, ou eu coloco ela mais uma espiral ou menos. Entendi. Então dou mais um girinho para confirmar. Esse abridor chama-se abridor profissional porque ele tem 2 estágios. O primeiro ele levanta a rolha e o segundo ele retira. Então vamos lá. Levantou a rolha. Correto? Agora vem para o segundo estágio. Tirou. Se a rolha for um pouco grande,
Você vem aqui e confirma e vai arrebentar a rolha. A rolha está ressecada. Uhum. Chegamos ao que eu queria. Sérgio, olha aqui como é que está a rolha. Ela quebrou, correto? Então como é que você vai tirar essa rolha? Você vai aqui, perpendicular, não mais ângulo de 90 graus, e vai pinçar. Entendi. Aí você vai falar, Sérgio, mas por que quebra a rolha? Porque a rolha de cortiça, ela é feita de uma árvore, então ela é inteiriça. E conforme a guarda do vinho, ela pode entrar líquido, ela pode dissipar. Ou se ela estiver muito tempo em pé, ela pode ressecar. Mas isso não interfere no sabor do vinho. Só se o vinho oxigenar. Mas a gente vai fazer a prova. Depois a gente vem limpa a garrafa. Geralmente o sommelier que faz a primeira prova. Uhum. Então o sommelier aprova o vinho e depois ele serve para o cliente. Mas aqui eu vou passar direto para o meu cliente, sempre mostrando o rótulo para o nosso cliente. Perfeito. Voltando o rótulo para o nosso cliente. Ver se o vinho está íntegro. Sentir o aroma. Muito bom vinho. Tá bom? Muito bom vinho. Aí eu vou e faço o serviço. É simples ou não é? Muito bom vinho. Então vamos lá, agora vamos brindar. Olha aí que tem uma invasora. Uma invasora aqui. Tá Muito bom vinho. Aí, no meu caso, como cliente, o movimento que eu fiz aqui, explica pro povo. Vamos fazer aqui a degustação. Isso. Explica esse movimento que eu fiz aqui, que... Uma degustação mais técnica. Pô, 10 anos pra aprender esse movimento, agora eu não vou falar que eu sei? Não, vamos Tem que lá. saber, tem que falar, tirar essa onda aí. Quando a gente faz essa degustação, que é uma degustação que a gente fala, que é uma degustação mais técnica, Uhum. nada por vinho. Então vamos lá. Primeiro, sem girar a taça, a gente vai ver o vinho, se ele está turvo, se ele tem algum resíduo. Pelo seguinte, se o vinho for não filtrado, ele vai ter resíduo. Uhum. Então a gente vai precisar de um decanter. Entendi. Caso ele não tenha resíduo, ele tem que estar límpido e sem nenhum tipo de detrito. Uhum. Porque a casca ela é espremida, então ela pode conter algum tipo de elemento sólido. Uhum. Então você vê que não tem. Correto? E quando você reflete o vinho em algum papel ou algo Esse aqui. claro, é exatamente isso. Você vai ver, chama-se a unha do vinho, os seus reflexos. Exato. Você vai ver no fundinho. Quanto mais escuro tiver na parte de dentro, Uhum. significa que o vinho está mais envelhecido. Quanto mais claro, mais jovem o vinho é. Então você Ótimo. consegue identificar. Numa degustação às cegas, a gente não mostra rótulo e não mostra principalmente a safra. Então Uhum. você já vê pelos reflexos do vinho a idade do vinho. Se o vinho tiver muito turvo, aquela cor de um rubi já mais alaranjado, significa que o vinho está em evolução, um vinho antigo. Se ele tiver com rubi violáceo, significa que é um vinho jovem. E se tiver intermediário, significa que é um vinho de média idade. Uhum. Então, olhando Perfeito. isso, a gente vai ver se ele é transparente, como é que está a limpidez dele. A gente vai sentir o aroma do vinho, primeiramente, sem agitar a taça. Você Já fiz errado, já não disse pode isso. agitar. Você vai sentir numa narina, vai sentir na outra. E para quem está começando, uma dica bacana é você fazer isso, ó. Segurar uma narina, faz aí que é uma pegadinha. Agora do outro, É sério isso? é sério. Galera, rapaz, ao contrário não, hein? Pelo seguinte, em cada narina você tem uma percepção diferente da outra. Por isso que o sommelier, pode prestar atenção, o sommelier ele faz isso, ó. Porque cada narina ela sente Entendi. um olfato diferente. Entendi. Segundo passo, a gente vai girar uma vez só a taça. Uhum. Girou, vai sentir o aroma. Vê que o aroma se desprendeu, já te dá Já com uma certeza já sensação tá de mais fruta. dentro, E consegue porque o álcool vai volatilizando também o vinho. consegue observar mais os É. sabores, A né? gente vai dar mais outro giro, que ele vai desprender mais ainda o aroma.
Vê como o vinho agora sobressai do aroma. Sim. E pela terceira vez. Tem um toque apimentado, um toque vegetal, um toque mais herbáceo, que é a característica da Cabernet Sauvignon, esse toque de pimenta. Uhum. Perfeito, a gente sentiu o aroma. Agora a gente vai ver, a gente chama as lágrimas do vinho. Quanto mais denso ele cair, mais glicerol ele vai ter. Quanto mais rápido descer, é um vinho que tem pouco glicerol, tem mais água na composição. Entendi. Não que o vinho seja feito da água, na verdade é. Só que vai ter menos glicerol Entendi. dentro do vinho. Então basicamente é isso. Agora a gente vai degustar o vinho. Que depois de todo esse processo, galera, vocês vão perceber que o sabor, né, no paladar é totalmente diferente que se você pegasse um vinho e diretamente tomasse. Isso, tem que deixar ele respirar. E nisso a gente vai sentindo o vinho. Nossa, você sentiu o muito tanino bom. do vinho? Senti. Com Então, relação acidez. à temperatura dele, tem que estar um pouco mais baixo, porque ele está agressivo ainda com álcool. Uhum. Esse vinho iria pro decanter? Não necessariamente. Mais uns 20 minutos de decanter Deixaria ele só pro álcool aerado. evaporar. Deixaria ele só aberto aqui mesmo na taça. Uhum. Deixa ele aberto. Não necessita de um decanter. Mas ele é aberto aqui um certo tempo para poder... Isso. Aí você vai tendo aquele seu petisco, Uhum. aquele queijo, Olha. uma massa, que seria perfeito. Não dê ideia, Sérgio. Não dê ideia que estamos num lugar propício para pedir um queijinho bom. E você fica dando ideias aqui maravilhosas sobre como tomar sempre, vinho. outra dica também é sempre acompanhar Isso, a mistério, sua o mistério da água, gente. a água. Porque todo álcool resseca o teu organismo. Então você precisa, a cada taça de vinho, 3 taças de água. Que é para você hidratar. Essa é a grande dica. Muito bom. E uma harmonização para esse vinho, basicamente, seria uma carne grelhada, seriam os assados, ou queijos mais curados. Muito bom, Tá bom? Sérgio. Gostou da dica? Pô, tá ótimo. Agora... Saúde. Saúde. Grande vinho aqui. Pessoal, ó, como a gente faz as coisas assim, acontece naturalmente, Sem improviso. entrou aqui o seu Marcos aqui, Ao na vivo e a adega, cores. Isso aí. e estamos gravando aqui, o Sérgio vai fazer para ele aqui a apresentação do nosso vinho. Outra vez. Vamos lá, será um prazer. O seu Marcos já é um cliente de longa data aqui da nossa loja. É um cliente assíduo, está sempre buscando coisas novas. Certo. Seu Marcos, esse aqui é o nosso Adobe. É uma linha reserva. Ele é Cabernet Sauvignon. Sendo que ele tem 10% da sua uva preferida, Merlot. Embora seja Cabernet Sauvignon, como rótulo, ele tem 10% de Merlot. Ou seja, não existe uma legislação clara para que vinhos possam ser um varietal. Ele pode ter até 85% de uma uva, mais 15% de outra uva, mas ele pode ser considerado um varietal. Tá? Então a composição, ele passa 6 meses de Ótimo. barris de carvalho francês. Sim. Vinho orgânico. É a vinícola mais importante no mundo do vinho, em termos de orgânico e biodinâmico. Tá? Muito bom esse vinho, hein? Gostei demais. Esperou ele volatizar? Não conhecia, virei fã. Não, é o tempo do vinho, não adianta. Uhum. Você vê que o aroma dele está frutas de bosque, já está uma compota, está um pouquinho de mentolado. E a característica da Cabernet Sauvignon, toque de pimentão, ele já sai daquela linha Acidez de dele é boa. tem uma boa acidez. Ele tem pouca acidez. É um vinho que desce bem fácil. Muito bom. E aromático, vê que ele é intenso, né? A intensidade aromática dele é muito grande. E a persistência Muito aromática, saboroso. aquele muito ataque, saboroso. aquele ataque primeiro, Vinho, depois ele permanece. vinho do dia a dia. É uma excelente opção. Seu Marcos, o senhor é daqui mesmo, daqui de Búzios, da região do Lago? Sou. Ah, isso é legal. Isso eu já conhecia aqui, a adega, né? Já. O senhor é cliente aqui da adega, né?
Garimpando. É. Não, sempre garimpando. É sempre garimpando aqui? É. Qual é o vinho que o senhor pegou aqui, que o senhor gostou daqui, que marcou? Foi um Malu Gran Reserva. Uhum. Né? Foi um excelente custo-benefício. Não, argentino. E aí um argentino, o Malbec, que para mim é um dos melhores, né? Yeah. O Malbec ele é produzido numa região da Argentina de Mendoza, Uhum. no Vale do Uco, Uhum. embaixo dos Andes. Então tem tanto o Malbec quanto o Merlot, é uma área muito propícia para excelentes vinhos, né? Então você tem várias marcas de vinhos top dessa região, como Catena Zapata, Zucardi, vinhos muito famosos, o Inimigo, né? Que são dessa região, porque as condições climáticas permitem ter um vinho excelente. Eu tomei um vinho da minha Argentina, da Patagônia, um Malbecão também, uma Malbec Isso, muito bom. Mais ao sul, né? Mais ao sul, um pouco também, gostei muito da... Zona mais fria de Isso, se chama Mosquita Morta, o vinho que Mosquita eu tomei Morta. de lá, muito bom, gostei Esse é o muito. top, ele tem normalmente as vinícolas têm um vinho. Primeira linha tem o segunda linha, né? Uhum. O Mosquita Morta tem o Sapo de Outro Pouso, você tem Sim, aí? conheço. Não, a gente vai trabalhar. Sapo de outro Estamos pouso. pesquisando aí Sapo de outro pouso. É um espetáculo de vinho. Não, e ele brinca com esses nomes. Isso. É Entendeu? muito bacana a história do vinho. É. E essa vinícola da Patagônia, eu fui é um evento que fizeram um barco aqui em Búzios, Sim, inclusive. E ele até explicava que eles engarrafam vinho até para Madonna. Tem um rótulo E isso específico, tem um né? rótulo específico para Madonna. Conheço. 2 mil vinhos, eu acho, que eles engarrafam para Madonna. Achei bem interessante Então, também. o vinho envolve várias celebridades também. Uhum. Brad Pitt, ele trabalha com... Ele tem uma vinícola, cara, campeã no Loire. Loire não, em Provence. Faz os vinhos mais caros da Provence, é o vinho dele. E agora a gente fala de artista de fora, mas tem um Galvão Bueno também que está levando Isso, é um cara que tá os levando excelentes a nossa vinhos, bandeira. os espumantes dele agora ganhando prêmios e prêmios. Né? Mas falar sobre os nossos vinhos brasileiros que, né, vamos dar também destaque para os nossos espumantes e os nossos rosé brasileiros que estão triunfando por aí também, né? Premiado lá fora. Né? Premiados lá fora, na França. Reconhecido, né, lá fora. Ele é Aham. feito aqui, mas ele é reconhecido lá fora, que é bem importante isso. Na região ali de Bento Gonçalves, eu tenho quatro cidades ali em torno de Bento Gonçalves, que tem mais de 520 vinícolas. Quero fazer esse roteiro. Entendeu? As grandes Tive lá o ano empresas. passado. Quero fazer esse roteiro. Se eu puder indicar algum, já indica. Que eu quero... Você tem a Casa Valduca, por exemplo, é o castelo. o Castelo Casa Valduca que eu quero ir. Mais 130 Mas você anos tem um de qualidade, né? Lídio Carraro, Carraro, que é um Lídio vinho Carraro. orgânico, é um vinho top, né? Uhum. Você tem algumas vinícolas aqui da região da Mantiqueira, já em São Paulo, excelentes. Lá no sul tem o Dom Laurindo, tem Alma Viva, vinhos assim... Alma única. Alma única. Alma Viva é no Chile, isso. Mas Então fantástico. são vinícolas de vinho de alta qualidade. E os vinhos nacionais? Com os Então, valores que estão agora um pouco mais altos depois da pandemia, eu acho que, né, a dificuldade de você trazer um vinho de fora na pandemia era quase o que impossível. acontece? Mandar ou trazer, era quase impossível. Então O que nossos vinhos acontece? nacionais subiram um pouco, né? Não, o que acontece com a bebida alcoólica no Brasil é que, por exemplo, eu tenho um amigo que é produtor de aguardente especial, Águas da Mata. Um aguardente de 12, 13 anos de tonel de carvalho. 72% é imposto. Então você não consegue brigar É com um imposto em cima produto, do imposto. com um produto importado que tem isenção de imposto, uma série de benefícios tarifários. Fiscal, é verdade. Então é bem difícil brigar. Mas os nossos vinhos são excepcionais, excelentes. O Brasil, por exemplo, tem na região de São Joaquim, A Vila Francione, que é o... tem um Ice Wine. É um dos poucos lugares no mundo que produz. É uma uva que é colhida a menos 6 graus de temperatura. Então o vinho Canadá. com alto teor é um espetáculo, entendeu? Né? Os Verdade. Canadás têm, talvez na Alemanha, os lugares mais mais frio, frios. entendeu? frios. E Ela é colhida congelada. São Joaquim é a cidade mais fria do Brasil, né? Uhum. Então ele tem um produtor lá e é uma região que já tem indicação geográfica típica. Ganha, né? É um avanço, né? É um avanço.
A grande vantagem de ter um país país continente, né? Felicitações, senhores. Não, ótimo. toda, muito obrigado. Satisfação, prazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem, Sérgio. Muito obrigado. Eu queria só reforçar que vinho excelente que você está me apresentando aqui. Eu gostei muito e com certeza voltarei para poder levar alguns. E ó, galera, super indico aqui, ó, diretamente da câmera aqui. Esse vinho é muito bom. Não conhecia, mas estou tendo um prazer enorme de conhecer o Adobe Reserva, não é isso? Cabernet Isso, é Sauvignon. o Cabernet Sauvignon e ele tem 10% de Merlot. Então, Muito a bacana. elegância da Merlot e a potência da Cabernet Sauvignon, elas se unem e dá esse vinho extremamente macio e agradável. Bacana. Galera, é isso. Falando de vinho, com Sérgio Mendes, Obrigado. nosso sommelier consultor. Sérgio, muito obrigado. Eu que agradeço. Seja Fábio. bem-vindo. Agora, pede a galera aqui para seguir o nosso canal, Búzios Podcast. Curta e compartilha, ative o sininho, deixe seu recado. E até o último programa, né? Isso aí. Você que é assíduo do canal Búzios Podcast, compartilha, vai lá no sininho, na campainha, compartilha, porque o mundo do vinho é isso e muito mais. O mundo do vinho é bom e traz amizade, a conversa é diferente. Não é não, Sérgio? A gente já se conhece, sei lá, há 10 anos. Muito né? tempo. E eu já estamos aqui. Esse prazer de fazer esse programa contigo. Muito obrigado. Obrigado a você. Tchim, tchim. Obrigado à equipe também, tá? Galera, estamos aqui no Golden Marketing, aqui no próximo Porto da Barra. E estou aqui na adega do Léo, que eu queria agradecer muito a você por deixar a gente fazer esse programa maravilhoso aqui com o Sérgio. Tá bom, Léo? Muito obrigado e te parabenizar pela tua audácia de fazer realmente essa adega tão maravilhosa, Léo. Muito obrigado. Na verdade, Búzios te agradece pela tua iniciativa maravilhosa, tá bom? Muito obrigado e um brinde a você.